Pessoal, a gente vai esperar só um pouquinho, já começa. O pessoal foi entrando aí para acompanhar a live. Acho que antes da gente começar, Matheus, quer falar um pouquinho para o pessoal que não te conhece, sua formação, sua função hoje, o que você tem feito, só para o pessoal te conhecer melhor? Então, beleza. Bom, meu nome é Matheus, eu sou atualmente dono de casa. Não, estou brincando. Não, também, né? Também. Eu sou professor lá do IAVEC, Instituto Avançado Vida de Ensino Cristão. Eu dou aula no sexto ano, né, que é o Fundamental 2, até o terceiro ano do médio, aula de ensino religioso. E agora, com esse BNCC, eu não tem mais ensino religioso no médio. Agora, na verdade, tem mais ensino religioso, mas eu ainda permaneço dando aula de ética e cidadania. Logicamente, escola confessional, aula de ética cristã. Dou aula também de História da Igreja no seminário metodista, né, que é o Instituto Metodista Renovado do Ensino Teológico, a igreja onde eu frequento. Tenho formação, né, em teologia nesse seminário, tenho graduação em administração de empresas e filosofia. E estamos aí estudando, né? Eu sempre aprendendo. Sou pai dois filhos, Samuel, de 9 anos, e a Sara, de 4, marido, e estamos aí. Ele é cristão acima de tudo, com certeza. Estamos aí crescendo na sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Maravilha, mano. Pessoal que não me conhece também, eu sou Levi Gabriel, sou pastor da Igreja Cristã Raiz Reformada. Eu sou formado também em teologia pelo Metodista. Como o Matheus, eu sou meio apaixonado por filosofia, gosto muito de ler, porque eu acho que a fé cristã faz a gente querer aprender sobre tudo, né? Qual a função guia que Deus estabeleceu aí nas diversas esferas, e a gente quer aprender um pouco sobre isso. E, enfim, sou pai do Elias, da Lavínia, casado com a Letéia também. Vou fazer quase 16 anos também. E privilégio ter o pessoal aqui. Antes da gente entrar, como a gente falou, o nosso tema é cristianismo, política e eleições 2022. Então a gente quer falar um pouquinho sobre a visão cristã, um pouco dos desafios das ideologias aí principais que a gente enfrenta nas nossas opções políticas e especialmente o debate do Brasil, né? Que a gente daqui a pouco vai ter que tomar uma decisão como cidadão brasileiro, daqui 2 semanas, e a gente precisa debater mais sobre isso, né? Já estão debatendo bastante, mas vamos conversar um pouquinho sobre essas opções. Eu acho que enquanto o pessoal vai entrando, eu só queria, como quem me conhece de prática, eu gosto de dar umas indicações de livros, né? Não ganho nada com isso, mas é porque é muito bom. Então, se você é cristão e quer conhecer um pouco sobre política, talvez esse seja o melhor livro que a gente tem. Visões e Ilusões Políticas, do teólogo David Koyzis. Eu creio que não existe melhor livro que esse. Já li Cristianismo e Política, do finado Robson Cavalcante, mas esse aqui é mais atual, ele é mais fundamentado numa cosmovisão cristã, ele vai falar das principais ideologias hoje e vai mostrar os problemas delas. Então, assim, se você é cristão, leia esse livro, você não vai se arrepender de ler esse livro. Agora, você não precisa ser cristão, tem um livro que eu acho que é crucial, todo brasileiro deveria ler, que é esse aqui. Porque o Brasil é um país atrasado, escrito pelo Luiz Felipe Orleans de Bragança, chamado Príncipe, que para mim é o melhor deputado federal que a gente tem no Brasil. Ele escreveu na época do impeachment da Dilma Rousseff. E assim, se você quer entender o problema do Brasil, leia esse livro. Ele vai mostrar os problemas da oligarquia política, econômica, como que essa oligarquia trava o desenvolvimento, o progresso da nação. Você não vai se arrepender. A gente precisava, como brasileiro, ler para entender os problemas do Brasil. Tem mais 2 aqui separados, depois eu posso mostrar, mas eu acho que esses são os principais aqui, né? Eu li 2 um pouco mais, recentemente, mas no final, se der tempo, eu apresento para a gente não perder, porque no Instagram a gente tem um tempo mais limitado. Professor Matheus, mestre, a gente poderia começar conversando o seguinte: eu tenho visto cristãos e até pastores, por conta de toda a discussão no Brasil, ficando numa posição meio neutra,
como se o cristianismo não tivesse nada a dizer sobre política, né? Até usando, o reino de Deus não é desse mundo. Aí a gente poderia bater um papinho primeiro sobre, será que o cristianismo tem alguma coisa a dizer sobre a nossa realidade? Ou como diz aquele clichê antigo, cristianismo e religião, religião e política não se discute. Se quiser começar aí. Tá, não, então, foi bom essa sua introdução, porque hoje todos os desvios teológicos, doutrinários que a gente tem gravitam em torno da definição sobre o que é cristianismo. É sempre isso. Né? E com a política, que é o nosso tema aqui, não é diferente. Então, você vê assim, que essa visão deficitária de cristianismo não enxerga o cristianismo na sua base total da vida humana. Então, assim, isso é um erro crasso, né? Porque o que acontece? O pessoal confunde aquela afirmação, no âmbito da política, o pessoal confunde aquela afirmação de Jesus, lá em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Como se isso, de certa forma, extinguisse a ação política. Só que o que acontece também, Levi, uma coisa que a gente poderia ter falado depois, mais tempo, a definição de política, ela é também vítima de um certo desvio conceitual. Então, na verdade, a gente tem que poderia começar essa conversa realmente definindo o que é cristianismo e o que é política dentro da política cristã. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, um conceito que a gente fala bastante, né, a gente professa, é a questão do mandato cultural. Você deu uma palestra muito boa, né, que você o Spotify dos 3 mandatos, né? Mandato espiritual, sim, social e cultural. E, na verdade, assim, não tem como dissociar esses 3. Então, o cristianismo, embora Jesus disse que o reino não é deste mundo, mas ele, na verdade, se manifesta aqui. Porque quando Jesus estava falando isso, ele estava falando a dinâmica, a questão do poder temporal, ou seja, o reino deste mundo, ele é reducionista em relação ao que é de fato. Porque se você tira a questão da manifestação na terra do reino de Deus, então Jesus, ele é bipolar. Porque em Mateus 6,10 ele fala, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, peraí, Jesus falou que o reino de Deus seria estabelecido na terra, mas aí depois ele fala que o reino de Deus é desse mundo, não é paradoxal? Não. Desde que você entenda o que Jesus quis dizer com o reino. Porque, obviamente, Jesus não estava dizendo, e quando ele falou que o reino de Deus, ele ensinou isso na sua oração, Mateus 6,10, obviamente ele não tinha partido na cabeça. Então, quando o pessoal fala política, eles pensam nisso. É uma ideologia, porque assim, eu vou tentar resumir aqui o conceito de política que o pessoal tem na cabeça. É uma ideologia, primeiramente, essa ideologia é representada por um partido, esse partido vai militar pelo poder. E, obviamente, que essa é uma visão completamente errada de reino de Deus. Tanto que é errada, porque tem muita gente, aí a gente pode entrar até na questão dos progressistas, e tem uma visão materialista de reino de Deus, que é um outro erro. Então nós temos aí 2 erros que precisam ser corrigidos. Primeiro, aquela visão escapista, que é uma espiritualidade que não tem a manifestação na terra, e aí vai contra a própria oração de Jesus, para a Santa Local, lá em João 17,15. Não penso que os tires do mundo, os livres do mal. Então não é para tirar do mundo. Exatamente. Então, aí só que tem um outro erro, que o pessoal que politiza de uma maneira equivocada o cristianismo e reduz o cristianismo a uma representação, uma manifestação apenas do mundo político. E aí fica difícil. Então, na verdade, o cristianismo não é nem uma coisa nem outra. Ele é o reino de Deus, os valores, a igreja exercendo aquilo que Jesus falou em Mateus 16, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, logicamente, é um reino de paz, um reino de justiça. São esses valores do reino de Deus manifestos sobre a terra,
Mas, obviamente, isso também conta com uma participação política da igreja. Não política no sentido fisiológico, né, partidário, mas o próprio exercício do cristianismo com o nosso próximo, né, no meio, no ambiente em que a gente está. Porque eu vejo muito, Levi, só para concluir aqui a minha fala, é muito pertinente quando é muito assim significativo quando Deus lá em Gênesis 2:8 fala assim, e Deus formou o Éden, colocou ali o homem para cultivar e guardar. Cara, isso porque quando Jesus veio tabernacular, na verdade ele veio restaurar isso. Não tem a questão restauracional completa. Ou seja, é o reino de Deus sendo restaurado. Porque o reino de Deus, ele começa a encarnação de Cristo. Então, cara, olha, não tem como você dissociar o reino de Deus de uma participação efetiva no âmbito material. Porque senão é uma espiritualidade etérea. E não parece que esquece, né, Mateusão? Das palavras de Paulo para Colossenses, né? Cristo é o cabeça da igreja e da criação. Exato. Então, quando o cristão cai nesse escapismo aí, né, a gente não se envolve com política ou fica com esse papo espiritualizante demais, ele esquece que ele fazendo isso é como se ele estivesse dizendo que existe algo na criação que não foi criado por Deus. Não tem nada para falar sobre aquele determinado aspecto, né? Então a gente acaba negando o aspecto criacional, né? E tira aquela função que Deus colocou ali, que a gente deveria seguir como cristão. Então é como se Deus não tivesse nada a dizer, né? Não conseguem aprender, como dizia o Kuyper, né? Não existe 1 centímetro da existência humana que Deus não proclame e me pertence. Então, como cristão, não tem uma área que Deus não tenha algo a dizer. Ele fala sobre tudo. Talvez para o pessoal entender e não fazer confusão, Mateus, a gente podia falar um pouquinho, depende da diferença, que às vezes o pessoal acha assim, então, como cristão, a gente vai aplicar a lei veterotestamentária, toda aquela lógica hoje no Brasil, vamos aplicar aquele negócio. Então, talvez explicar como que a gente lê essa questão da lei. Tá, perfeito, Falcão, que colocou o comentário aqui, é exatamente isso aí. Ele tem o controle de tudo, ele se envolve em tudo, é o Senhor do universo. Obviamente, deixou a sua igreja como seu representante. Aí a gente queria ter tempo, né, Levi, para falar o que significa imagem e semelhança, né? Mas, enfim, essa diferença que você falou, só repete para mim, por favor. Eu estava falando da questão da lei, porque tem muita gente a veterotestamentária. Falando da gente levar a nossa visão, então o cara acha que a gente vai pegar e aplicar aquela lei do Antigo Testamento, então é essa a proposta cristã. Mas não é bem assim. Como que é a nossa relação com a lei? Às vezes o pessoal não entende a relação do cristão com a lei. Isso para responder essa colocação, muito boa que você fez, é a gente começar diferenciando, e eu já vi muita gente que, infelizmente, confunde o conceito de teocracia e teonomia. Então, em primeiro lugar, vou falar, o Antigo Testamento era teocrático. Não era teocrático. Era teonômico. Ou seja, era Deus governando através das leis. Então, se você vê em Êxodo 19, por exemplo, antes de Deus estabelecer as leis através de Moisés, Deus faz um pacto, faz uma aliança com o povo. E é uma continuação, dentro da revelação progressiva de Deus, do pacto abraâmico. Existe um pacto, não é uma coisa que Deus, vai ter que fazer assim e acabou. Não, agora vocês são meu povo. É uma aliança. Tanto que teve, né, ele já faleceu, reverendo do século XIX, o Enoch Wines, ele vai trabalhar com uma tese extremamente interessante, que ele fala que o ideal de república que a gente conhece não veio dos gregos, na verdade veio dos hebreus. E o Eric Voegelin, ele também começa a história das ideias políticas baseado no profetismo judaico. Porque o profetismo ele não era meramente, como eram as religiões antigas, um oráculo. Ele também transmitia as leis e o povo a observar essas leis. Então, a questão é teonômica, ou seja, as leis de Deus e os governantes exercendo
baseados nessa lei. Só que aí quando Jesus ele vem, ele começa o sermão da montanha como Moisés dizia tal, 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 eu, porém, eu digo. Então, obviamente, que não é uma questão daquele profetismo veterotestamentário, porque em Jesus foram feitas novas todas as coisas. Mas esse nova todas as coisas não quer dizer que a nova aliança anula a velha. Na verdade, ela renova. E esse renovar também não é no sentido de substituir. Pelo contrário, essa renovação é no sentido de que agora a teonomia ia ser aplicada no âmbito de igreja para todas as nações. Só que essa questão assim, de que precisamos exercer na terra a vontade de Deus, ela permanece. Então, é aquela coisa assim, é lógico que a gente não vai ter, e a Bíblia não preconiza, por exemplo, um Estado cristão. Acho que ela não preconiza isso. Mas a igreja precisa ser a representante e exercer a imagem e semelhança sobre a terra, obviamente. Exatamente. Mateus, e a lei também, aquela visão das divisões, né, em três, a lei moral, civil e cerimonial. Então, as duas, cerimonial e civil, ficaram restritos àquele Estado teocrático, né, igual você estava falando, a lei moral permanece. Todavia, Paulo diz que a lei é boa, ela tem uma função pedagógica, então até no trabalho o cristão pode se inspirar, usar essa lei de forma pedagógica, né? Bom, mas de forma alguma, igual você falou, a gente querer colocar a goela abaixo, nem o cristão, assim, especialmente da visão que a gente bebe mais, como a reformada calvinista, né, o calvinismo holandês, o Kuyper fala da gente saber conviver com outras visões, outras religiões, não impor sobre o outro, ninguém defende isso, né? Às vezes o pessoal confunde e critica o cristianismo achando que está colocando goela abaixo, né? Pelo contrário, essa visão cristã reformada, ela sabe conviver com a pluralidade. E aí é interessante, Levi, que essa convivência com a pluralidade aí também dá base para dois extremos, né? Tem aquele pessoal porque o que acontece? O cristianismo, embora Jesus ele nos ensinou, e toda a tradição, né? Jesus, toda a tradição, nos ensina a viver num ambiente plural, mas ele tem uma verdade absoluta. E essa verdade, o cristão, ele é um fiel, né? Aquilo que o Judas fala, né? Guardar a fé uma vez dada aos santos. Então tem esse aspecto absoluto. Porque hoje em dia, eu até participo de um grupo, hoje eu não estou tão ativo assim, mas eu participo de um grupo de várias religiões, né, um ecumênico, e aí é administrado por um judeu. E eu e o Lucas, o professor de história, e a gente vira e mexe acusado assim, a maneira que vocês impõem a opinião, o cristianismo de vocês, parece que vocês estão querendo convencer as pessoas de que a sua religião é correta. Eu falo, é isso mesmo. A religião é correta, eu respeito de vocês, mas Jesus é a verdade absoluta. Claro. Então aí o que acontece? O verdadeiro cristão, ele tem certeza absoluta que a verdade dele é a verdade absoluta. E ele vai professar isso com a sua fé, obviamente. Não vai usar a força para isso, né? Para impor sobre o outro. Vai usar a força. Mas ele vai usar o seu argumento, obviamente. Claro. Porque não só a nossa maneira de pensar, mas toda a nossa vida está fundamentada nessa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De jeito. Só que aí, o que acontece? Você falou muito bem. Eu vou defender essa verdade, dar minha vida por ela, vou fazer, mas isso não significa que eu vou entrar em confronto dele com outras pessoas. Não é isso. Só que o que acontece? Existem aquelas pessoas que acham que defender a fé é brigar, existe isso, são os crentes que ficam querendo ficar criando treta no Facebook, né, um exemplo. Não é essa questão, embora às vezes tem que caçar mesmo, dependendo do que acontece, né, quando quer distorcer o cristianismo, por exemplo, você vai falar, não, isso não é o cristianismo. Você está falando uma caricatura, então a gente tem que ver todas as coisas. Isso é uma coisa. É que aí o pessoal fala, não, a gente não pode ser tão imbativo assim. E aí começa o quê? Uma relativização. Ah, não, mas a gente tem que dialogar com as outras pessoas. Mas dialogar não significa
Você abrir mão e se submeter ao pressuposto dela a fim de criar de diálogo. Exatamente. Aí é uma outra vertente. Tem um pensador, eu estou tentando lembrar dele agora, James, fugiu o nome, que ele fala da presença fiel. Uhum. Então, o nosso chamado na sociedade é uma presença fiel, não importa. James Hunter. Isso, esse mesmo. É a presença fiel, essa é a nossa postura na sociedade, né? A gente vai falar da nossa fé, que como o Mateus bem colocou aí, não tem como, faz parte do que você é, da sua essência. A nossa vida está fundamentada em Cristo Jesus. Então, nesse ponto, é a verdade e ponto. A gente não vai abrir mão dela, né? E vai tentar persuadir todo homem para que ele reconheça também, né? Essa é a ideia. Agora, nunca usando o Estado para colocar goela abaixo. Não existe isso. Então, às vezes, é bom falar isso, por isso que eu levantei essa bola aqui, porque eu vejo muito, de uma maneira desonesta, colocando como se os cristãos quisessem fazer isso. E você não encontra respaldo nos cristãos para isso, né? A gente nunca propôs isso, né, como cristãos, especialmente dessa linha que a gente vem falando, né? É interessante, Levi, que você vê assim, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, por exemplo, quando ele fala assim que devemos orar para que possamos, na verdade, no Espírito, pregar o Evangelho. Então, aquela coisa, para que sejamos capacitados para pregar o Evangelho. Ok. Então, essa pregação, querigma, né, que você fala bastante, ela é fundamental. Só que, ao mesmo tempo, Jesus ensina, o Espírito é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o convencimento, realmente, não é a gente que faz. Mas pregar a verdade... O papel é jogar semente. Exatamente. Jogar semente. Nosso papel não é nem assim, se vai dar resultado, não é com a gente, né? Exato. Porque aí também a gente não pode se cobrar, né? Ô, Mateus, e uma outra coisa importante, quando o pessoal faz essa crítica, é entender, já que a gente está falando aqui de como a nossa fé, ela gera desdobramentos para toda a vida. É importante ter em mente que para o ateu também, para o secularista também. Esse é um ponto, assim, para nós cristãos. Não existe neutralidade religiosa. Então, esse papo, assim, separa religião e sociedade política, ninguém vai lá neutro. Se você não reconhece Cristo, essa é a visão bíblica, Paulo. Você não reconhece Deus como teu Criador, você cai na idolatria. Reconhecendo que você é um idólatra ou não, reconhecendo que você é um religioso ou não. Todo mundo parte de um pressuposto, coloca alguma coisa, algum elemento no lugar de Deus. Então, quando o pessoal fala, não venha com a fé de vocês, como se eles não tivessem embasado em uma fé e uma religião. Eles estão embasados. É que, como diz lá o Roy Clauser, o pessoal hoje não sabe mais o que é religião. Sabe o que diz que a gente tem que seguir na ciência, porque já não é uma discussão a religião, e ele fala, não, ao contrário, a gente já sabe o que é ciência e não sabe o que é religião. Por quê? Religião é o fundamento, é como a gente começa a construir o pensamento e ela vai ter consequência em tudo. Então esse pessoal está cheio de fé, de religião e falando, aqui não, cristãos, não vem para cá não, mas estão levando lá tudo baseado na religião deles, na visão de mundo deles. Não, perfeito, assim, o que você falou e o Gilvan até colocou um comentário aqui, né? Então o discurso é esse mesmo. O cristianismo acusado de querer impor a força, só que aí muitas vezes o cristão recua com medo de ser taxado, quer ser limpinho, ele recua, mas aí vem a religião secular e tem que impor. E isso é tão muito claro, Levi, por exemplo, no conceito equivocado de Estado laico. Então, por exemplo, o pessoal fica gritando, o Estado é laico, o Estado é laico. Então, assim, quando um cristão vai falar de Cristo como a verdade absoluta, não pode falar que o Estado é laico. Só que aí se vai qualquer outra religião, aí pode. Por quê? Porque é inclusivista. Então, assim, o cristão não pode falar, mas o muçulmano pode. E aí é outra coisa. Assim, tem das duas, uma. Ou às vezes tem as duas. Tem os caras que são calhordas, que são realmente pilantras. Em que sentido que eu estou falando? O pessoal fica gritando, usando o conceito Estado laico, mas na verdade ele não quer Estado laico, ele quer o Estado ateu. Exatamente. O pessoal, sim, tem gente que conhece essa diferença, mas usa o termo Estado laico porque tem uma aceitação social maior. Só que aí tem aqueles caras que realmente fica gritando Estado laico e acham que Estado laico é Estado ateu. Então, assim... Exatamente, João. Só para ver como que o homem é religioso dentro disso que você está falando.
Então, por exemplo, o Estado laico, logicamente que existe uma diferença entre igreja e Estado, mas a igreja existe. E ela pode até influenciar o Estado, ela não pode exercer o poder direto, o poder de fato. Calvino fala para ser a consciência, né? Exato, O exatamente. Jonathan tinha colocado lá atrás, lembrando, e agora lembrando de João Batista, falando para Herodes, né? Jesus chamou Herodes de raposa, vamos dizer para aquela raposa. Então teve o confronto de João Batista em relação a Herodes. A igreja ela tem que exercer essa influência sim, né? Até porque não tem como separar, gente. Não tem como separar. Exatamente. Nós somos movidos pela religião. Todo ser humano tem motivações religiosas. Então, assim, se você está deixando a sua de lado, alguém está colocando a dele, como o Matheus falou. O ateu está colocando a dele, por mais Estado laico, mas ele está colocando. É impossível, o ser humano ele é religioso, não existe neutralidade religiosa. E exatamente, cheguei nessa questão do Estado laico, quando o cara fala assim, Estado laico, mas ele quer pôr um Estado ateu, é que ele quer derrubar todas as outras religiões para colocar a religião ateísta, a religião secular. Os caras querem isso, entendeu? Então, o Estado é laico, depende do que eu vou dizer. Então, assim, tem um grupo bom, eu chamo Teologia Primeira, do Kevin Van Hoover, que ele fala exatamente qual a relação do cristão com a pluralidade, mas sem perder a efetividade de pregar a verdade como ela deve ser pregada. Tem e aí o que você falou, peraí, nós estamos num ambiente plural, está cada um defendendo a sua verdade. Então, o desafio do cristão não é só pregar Cristo como verdade, mas pregar o porquê que ele é a verdadeira verdade. Que é o que o Schaeffer usa, né? Parece pleonasmo assim, mas não é. Existem várias verdades. Mas Jesus é a verdade verdadeira. Logicamente, convence o espírito, mas a gente tem que ter essa função de que, não, peraí, eu estou aqui, sou cristão, mas para defender a minha verdade. Porque o camarada... Mateus, quando você cita o Schaeffer, você até abre um leque aí para a gente entrar um pouco nas discussões das ideologias, dos posicionamentos, né? Quando ele fala Jesus é a verdade verdadeira, porque tem verdades. É óbvio, Deus criou o mundo e vai ter verdade na boca do ateu. Como Justino Marte falou assim, a verdade é a verdade de Deus. Então, por isso, nós como cristãos reconhecemos a verdade como vemos, né? Só que a gente vai lá, como os israelitas fizeram, saquearam e colocam no lugar apropriado essa verdade. E aí a gente entra assim nas propostas que a gente tem hoje, ideológicas, né, nas nossas posições. É bom falar assim, as ideologias elas reconhecem alguma verdade, elas levantam alguma bandeira que são verdadeiras. Agora, qual é o problema, se você quiser entrar aí, né, não vou deixar você falar mais hoje, qual é o problema então das ideologias? Se elas levantam a verdade, qual é o problema delas, né? Uhum. E aí usando o livro que você citou aí, né, do David Ferris. E aí tem um livro também, só dando aqui um parênteses. Deixar ele aqui, pessoal, ver enquanto você fala. Isso. É um livro fininho, cara, do Herman Doyer, que chama Estado e Soberania. E é um livro que o Freud escreve bastante. Ele vai falar das esferas da soberania, que o exercício político da igreja é estabelecer na Terra a ordem criacional. Enfim, um livro, sim, fininho, cara. Um pouquinho mais, 100 páginas, sensacional. Mas vamos lá. O que acontece, Levi? A questão é que todas as suas ideologias têm, na verdade, os seus pressupostos, e muitos desses pressupostos fazem parte da ordem criacional, Deus estabeleceu. Mas o que acontece? Quando o Hermann Dorger ele fala dos pressupostos das ideologias, da ordem, principalmente da ordem criacional, ele fala dos aspectos da realidade, os 15 aspectos modais lá, né? Que eu não vou falar aqui porque eu não sei de cabeça e também bastante coisa. Mas sim, são 15 aspectos modais que englobam toda a realidade e esses aspectos modais, eles representam e manifestam a ordem criacional de Deus. Ok. O problema é que as ideologias, elas pegam um aspecto da realidade e colocam como algo absoluto, como algo idolatra. Então, por exemplo, ele vai falar do conservadorismo. O que o conservadorismo coloca como absoluto? A manutenção das coisas boas do passado. A história como fonte de normas, né?
que o comunismo coloca? A questão da comunidade, ou seja, do bem coletivo, do bem comum em comunidade. Ele pega, logicamente, Liberalismo. a matéria, que já começa aí, já começa errado por isso, toda a realidade é composta por matéria, e dentro desse reducionismo você tem a absolutização de apenas um aspecto da realidade, que é o aspecto comunitário. Ele é um aspecto. Então, só que assim, o problema é quando você coloca apenas um aspecto de toda a realidade dada por Deus, como se aquilo fosse determinante da realidade. Então, o problema é esse. E aí, uma coisa que a gente tem que falar também dentro disso, quando a gente pega, por exemplo, conservadorismo, liberalismo, comunismo, obviamente que a gente, como cristão, tem que fazer uma análise de todas elas e ver qual delas melhor se encaixa no modelo bíblico, no modelo de cristão. Obviamente que nenhuma delas vai se encaixar assim, porque eu vejo muita gente dizendo, né, eu sou cristão conservador, como se o conservadorismo fosse o representante político do cristianismo, que não é. O cristianismo é mais profundo no aspecto de todos eles. É que quando a gente vai analisar os pressupostos da ideologia, obviamente que os pressupostos do conservadorismo, eles têm mais coisas em comum do que as outras. Mas eu acho até, Matheus, até porque eu creio assim, até a gente citou algumas lá, o Cois vai citar o liberalismo, que absolutiza o indivíduo, você falou já da questão socialista, ele vai falar da democracia também, coloca a voz do povo, a voz de Deus, né? Mas o conservadorismo talvez se aproxime mais, até porque tem o ceticismo, né? Já é por princípio ser cético a políticos, a propostas, então já um dos princípios do conservador é ser cético. E isso já chega próximo do cristianismo no sentido que a nossa visão é que o homem caiu, o homem não presta, o homem é totalmente depravado, que é diferente, por exemplo, de Jacques Rousseau, que acreditava que o homem é bom, nasce bom, né? Em todos os lugares ele está acorrentado, então ele tem uma visão bem otimista. Já o cristianismo não, a gente tem uma visão certa do homem, né? Sabe que se der corda, a humanidade vai degringolar. Então não pode dar. Oi? A natureza do homem é caída. Exatamente. Então, mais ou menos, se o poder corrompe, o poder absoluto vai corromper absolutamente. Então, o conservador já tem um pé no freio, né? Ele já é mais... E pelo fato de olhar para a história, aquilo que deu certo, faz ele se agarrar a valores morais, se agarrar a questões que o próprio Deus estabeleceu. É mais fácil ele reconhecer isso do que essas novas ideologias que são utópicas. Elas... O conservadorismo moderno, o pai é Edmund Burke. Então ele já dá um alerta para o pessoal do que estava virando a Revolução Francesa. Então, antes de chegar na parte sanguinária dos jacobinos, ele já está falando antes, peraí, vocês estão fazendo um negócio do zero, vocês estão abandonando tudo, isso aí vai dar errado, vai dar ruim, quando o pessoal fala. E realmente, ele estava certo, por quê? Ele fala, você não pode abrir mão de tudo que a civilização ocidental construiu, você não pode romper e querer construir do zero, isso é uma abstração, você quer construir tudo com base em algo que nunca foi provado, testado. Então o fato de ter essa análise faz você se agarrar mais àquilo que Deus estabeleceu. Por isso que eu acho que acaba ficando mais próxima, mas como você bem pontuou, não é a representação ideal do cristianismo. Então todo mundo tende a ser mais conservador, o cristão, mas assim, com essa ressalva, isso aqui não é o ideal do reino de Deus, de jeito nenhum. Agora, talvez um argumento que vá a favor do cristão é o que eu já citei aqui no nosso púlpito, inclusive da igreja, em estudos, é a pesquisa recente do psicólogo social Jonathan Haidt. Então, o Jonathan Haidt, quando o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, ele é democrata, ele era bem mais à esquerda. E aí ele falou, tem alguma coisa errada com esses conservadores, esse pessoal é meio maluco, tem alguma coisa errada com esse pessoal aí que elegeu o Trump. E aí ele faz a pesquisa dele, e o que fala pesquisa? Ele primeiro percebe que o ser humano ele tem uma espécie de paladar moral, né? Então, de maneira intuitiva, o ser humano consegue captar valores morais. Então, só que
nem todos esses foram acionados, dependendo da cultura, né? Mas está lá essa capacidade intuitiva, mas não foi acionado. Então, ele dá o exemplo do paladar. O esquimó, ele é capaz de reconhecer o doce, mas como lá não tem fruta, então ele não foi acionado, mas se der uma fruta, ele é capaz de reconhecer. Então ele fala que às vezes a sociedade se configura diferente, e aí o que ele percebeu? Mais do que as sociedades, ele percebeu que dependendo do espectro político que você tiver, ele percebeu que as pessoas tendem a reconhecer de maneira intuitiva os valores morais, mas a reprimir para fazer valer a sua ideologia. Então ele fez essa pesquisa com mais de 100 mil pessoas. E aí uma das perguntas que ele fazia era, vamos imaginar que o sujeito ele criou uma galinha, aí ele coabitou com aquela galinha, depois ele matou, cozinhou e comeu. Ele falou que todo mundo fazia expressão de nojo. Então, assim, ele já percebia que o cara captou que aquilo é errado, mas ele falou que o pessoal que estava mais à esquerda, ou essa turma, digamos, na direita anarcocapitalista, que tudo é livre, o cara é livre para tudo, aquela liberdade total, esse pessoal tinha nojo, mas reprimia e falava, mas a galinha do cara, ele faz o que ele bem entender com aquele negócio, né? Por quê? Não posso abrir mão da minha ideologia. Aí ele se reconhece 6 valores morais lá, né, que são binômios, é melhor ter compaixão do que você ficar indiferente, é melhor a autoridade do que um estado caótico, anárquico, é melhor você ter religião, pureza, do que não ter. Ele vai falando de vários fatores, lealdade, né, do que não ter lealdade. Aí tem um outro da justiça no sentido meritocrático, você punir o malfeitor. Então todo mundo reconhecia, mas esses valores eram sufocados. Então ele percebeu, quanto mais o sujeito estava na esquerda, na extrema esquerda, mais ele sufocava os valores, e o valor que ficava era compaixão. Então tudo era compaixão. Tem que olhar para o pobre, não sei o quê, mas todos os outros eram sufocados para fazer valer a ideologia dele. Na extrema direita acontecia isso também. E aí vale a gente falar, por mais que a gente está dizendo que o conservadorismo é próximo, que essa experiência foi aplicada entre bolsonaristas também. Então teve uma ala mais radical que também reprimiu valores morais para fazer valer a sua ideologia. Então assim, a gente está defendendo que conservadorismo é compatível. Só que aí ele percebeu que aonde os valores todos eram uniformes, que ninguém anulava, era ali na posição centro-direita. Esse pessoal não suprimia nenhum valor. Então assim, hoje você pode dizer, com base em experiência empírica, essa posição tende... A pessoa que está ali tende a reconhecer esses valores e lutar por esses valores, né? Então, é interessante, na hora que você estava falando, duas coisas aqui, né? A primeira é a questão da lei moral, que Deus estabeleceu, né? Romanos 2, 14 e 15. Mesmo os gentios que não têm a lei, andam de acordo com a lei em alguns aspectos. Então, existe a questão da lei moral. Então, realmente, ele vai precisar reprimir essa lei moral, esse senso moral que Deus estabeleceu. O C.S. Lewis vai chamar de tal, né? Sim. Posição do homem. Posição do homem. Mas essa questão, assim, ele vai ter que imprimir. E aí, existe uma questão cultural aí muito forte. Quando a gente estuda, por exemplo, o surgimento da nova esquerda, o que acontece, cara? É interessante a gente falar, vou ser bem rápido nisso. Quando surgiu, por exemplo, na década de 20, na década de 30, principalmente depois da crise de 29, os Estados Unidos ali começou a se reerguer antes da Segunda Guerra, a classe trabalhadora, que era, na verdade, a classe optada para aquela revolução marxista, tanto o caráter marxista quanto mais do leninismo, aquela questão soviética, o que aconteceu? O combustível revolucionário, vamos dizer, foi diminuindo, porque a classe trabalhadora começou o quê? A ganhar o dinheirinho dela, começou a comprar o carro dela, começou, ou seja, viver as benesses, vamos dizer assim, né, do capitalismo. Aquela coisa, o cara era rico, mas era classe média. Por isso que, igual aquela Marilena Chauí falou, né, eu odeio a classe média porque ela é reacionária, ou seja, eles entenderam que essas benesses do capitalismo, o cara tem o dinheiro dele, ele trabalha, tem a família dele, tem o carrinho dele, aquela coisa toda, isso amortece o sentimento revolucionário.
que eles vão chamar de alienação. Então, o que aconteceu? Veio a escola de Frankfurt, os seus teóricos, e os teóricos, é o seguinte, a classe trabalhadora não é mais a classe revolucionária. Por quê? Porque ela já está alienada por uma cultura capitalista. Capitalista na cabeça dele. Exato. O que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar a cultura capitalista a fim de fazer com que o homem saia da sua alienação, tenha uma consciência revolucionária e queira realmente exercer a praxis para poder estabelecer a nova ordem. Então aí, né, nessa questão, eles vão trabalhar fortemente na cultura em todos os âmbitos, mas principalmente na questão comportamental. Então, por isso que a gente vê os resquícios da nova esquerda hoje, porque assim, a nova esquerda ela tem três, vamos dizer assim, né, três fases. Tem a questão da consciência social, depois tem a questão da revolução sexual, e aí depois tem a questão da identidade de gênero. Então, obviamente, se a gente, lógico que não vai dar para falar tudo aqui, mas assim, você vê que hoje, esse pessoal que tende a mais ir para o campo esquerda, você pode ver que eles foram cooptados por uma estrutura. Que aí o Herbert Marcuse vai trabalhar muito nessa questão. Porque assim, se a gente pegar, por exemplo, 20, 30 anos, a gente pensava de maneira socialista sem saber. Porque a cultura foi formando os nossos dados. A cultura tem esse poder formativo muito grande. E isso é um resquício do ser humano ser religioso, obviamente. Então a questão e o próprio Marcuse, Theodor Adorno, todos os teóricos ali vão dizer o seguinte: a cultura que mais aliena a classe revolucionária é a cultura burguesa, que é sustentada pela moral judaica. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que destruir a religião judaico-cristã para colocar a religião de caráter materialista. Então tudo é religião, não tem jeito. Então nós estamos, na verdade, não numa luta de classe, mas num embate religioso. É um embate religioso. Exatamente. Então você pode ver essa pesquisa que você falou, justamente como o cara já está cooptado, já tem um compromisso de coração com a ideologia dele, só que, logicamente, esse compromisso de coração não vai anular o exercício da lei moral no coração dele. Então, é aquilo que eu posso vai ficar confrontando, né? Mas só para, assim, por mais que esse pessoal tentou influenciar a cultura, especialmente ter uma classe artística, universitária, etc., é engraçado, curioso, assim, como eu falei que a pesquisa é baseada em pesquisa empírica, o ser humano tende a reconhecer esses valores morais. O engraçado é como o pessoal da rede social às vezes usa, né, o pessoal lá do Pânico fala da bigorna da realidade. Sim. Esse pessoal fala tudo isso, mas a hora que vai lidar com a bigorna da realidade, eles se deparam com o pessoal mais pobre, as pessoas simples, elas tendem a ser mais conservadoras. Eu já ouvi o pessoal da esquerda falar, não, mas é por conta dessa estrutura patriarcal, branca, cristã e blá, 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 blá. Mas não é. É porque o cara tem essa capacidade intuitiva de reconhecer. Ele tende a ser, exatamente por isso, ele está lidando com a realidade, não com a abstração. Então, esses caras, eles fazem recorte da realidade e querem sujeitar tudo a esse recorte, vivem nessa abstração, mas o povo do senso comum está lidando com a realidade como ela é. Então, por isso que ele tende a ser assim. E aí a gente vai entender por que, por exemplo, o finado Olavo de Carvalho, que eu não vou entrar no mérito se ele é bom, mal, ruim, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas ele disse lá atrás que o primeiro político que tivesse uma agenda mais conservadora levava a eleição. O cara cantou a bola e acertou. Por quê? O brasileiro tende a ser assim, porque a pessoa de senso comum tende a ser assim, né? Ela não vai coadunar com toda essa lógica de gênero. Para ele é estranho, para o cara é estranho. Por quê? Porque não bate com a realidade objetiva, concreta que ele vê no dia a dia. O cardeal Robert Sara, eu li um livro dele no começo, no ano retrasado, no final do ano retrasado, que eu achei assim, por mais que a gente tenha as visões diferentes em muitas coisas, mas tem uma hora que ele fala assim,
eu vou deixar um espaço aqui para falar dos pobres lá da África, porque talvez eles sejam a última resistência contra essa agenda abortista, contra toda essa lógica de abstração, porque esse pessoal vê a realidade como é, mano, lida como ela é, não estão reféns como essa turma está refém de teoria, de abstração. Então é por isso que cabe bem, assim, né? A gente tende a ser, acaba caindo um pouco mais do conservadorismo, embora não seja a visão compatível com o cristianismo, mas exatamente por isso, o conservador tende a lidar com a realidade de maneira mais objetiva, né? Quando a gente fala não é a maneira mais compatível, não é a maneira mais compatível no sentido completo, né? Mas no comparativo de ideologias, ela é que mais se aproxima, com certeza. Sim. E essa questão que você falou, cara, a questão da abstração e da realidade, cara, isso é tão verdade, cara, que a própria escola de Frankfurt, ela foi muito criticada. Exatamente por isso, né? Porque não, era uma abstração. Então, muitos revolucionários diziam que eles eram traidores. Por quê? Porque elevou a problematização e exigiria uma revolução a níveis que a classe proletária, por exemplo, não ia entender. E aí, cara, perdão, aí é muito interessante, porque o que acontece? Marx, por exemplo, ele falava assim, né, que somente pode ter consciência social uma pessoa que participa da classe proletária. Então, ele não tinha consciência social nenhuma, porque ele nunca foi da classe proletária. Nem ele, nem o Engels. E aí, o que acontece nesse caso que você falou assim? Tem toda uma hegemonia cultural de esquerda, mas o Brasil ainda fortemente conservador. Porque o que acontece? Por que o Bolsonaro, por exemplo, levou as eleições de 2018? Por conta de uma palavrinha, representatividade. Representatividade, que é o que o Olavo falou. A questão assim, quem de fato tem um discurso que representa os anseios e as características do povão, vai levar. E foi o que aconteceu. O povo, embora não tenha o Bolsonaro como o melhor político do mundo, tem os seus defeitos, tudo, mas eles representam. Tem a questão da representatividade. A esquerda, ela sabe disso. Mas o que acontece? Uma coisa é a representação orgânica. E o Bolsonaro, ele tem essa representação orgânica. Agora tem a representação produzida. Que o próprio Ernesto Latual, por exemplo, argentino, falava, o partido, ele não representa a população. Ele, na verdade, cria a classe que ele vai representar. Então, existe uma representatividade forçada. Então, você cria os valores, dissemina esses valores para a população, e aí você se apresenta como a solução para esse povo. Só que o que acontece? Como você bem falou, o conservadorismo vai trabalhar mais no chão da realidade, então não tem muito espaço para você produzir uma representatividade. Logicamente que ela vai ser muito mais orgânica, é o que você falou, né? O cara não está muito preocupado em identidade de gênero. Ele quer saber se ele vai poder comprar o feijão. Claro. Ele quer saber se vai ter liberdade para poder empreender o seu negócio, sem ter fortes mãos estatais sobre isso. É isso que ele vai, na verdade, buscar, né? Que ele vai ansiar. E é o que o pessoal tá concordando aí, o Jonas falando, nunca vi alguém mais velho defendendo essas pautas. O Falcão colocou, gente simples vê a realidade como ela enfrenta. É esse pessoal que está livre dessas abstrações. Quer ver um exemplo? Anos atrás, aquela discussão no programa da Fátima Bernardes, da Dona Regina lá, né? Que mostra o peladão lá no museu com as crianças. E ela, mas é errado, ela é uma criança. E o pessoal da classe artística, né? Cheio de teoria na cabeça, não consegue ver, porque não enxerga mais a realidade, tá querendo condicionar a realidade à sua subjetividade. Bom, até porque essa é a agenda dos caras, né? Bom, já que eu falei que eu ia citar o último livro que eu li foi esse aqui, ó. O cara fala exatamente isso. A esquerda abandonou o papo científico que tinha lá atrás e o pós-modernismo é fruto disso. Foucault, Derrida, essa turma toda. Aliás, é até engraçado, né? Que o pessoal
cai no relativismo e hoje fala da fake news, né? Meio irônico isso. Porque aí é justamente aquilo que a gente estava falando da representatividade produzida. Assim, você tem que criar valores e fazer com que a população os sinta para você avançar com a sua agenda. Obviamente, Sim. Então é tudo muito produzido, né? E essa questão da conformação cultural, ela entra muito nisso, né? Porque, cara, você quer ver mais coisa assim, mais ridícula. Por exemplo, a escola. Vou ficar um pouco agora para o meu lado. A escola, ela tem que aprender o quê? O desenvolvimento cognitivo humano da pessoa. Então, o cara que coloca lá, o pai que coloca a criança na escola, o adolescente, é para ele aprender aquilo que vai desenvolver não só o seu cognitivo, mas principalmente o cognitivo. Aí, logicamente, o cognitivo trazendo desenvolvimento humano. Agora, a questão, assim, essa representatividade é tão programada que os caras querem colocar, por exemplo, identidade de gênero, todas essas porcariadas todas. Essas porcariadas. Só que aí, o que acontece? Os caras trabalham nas duas estruturas. Ao mesmo tempo que você está incutindo esses valores na escola, na educação, você está tendo políticos que estão representando essa classe que eles estão criando. Então, por exemplo, você vai ter um monte de candidato lá que defende pauta LGBT, pauta não sei o quê. Então, você tem uma representação de toda uma estrutura, de todos os valores, uma engenharia social que você está criando. Então, aquela coisa assim, não é uma coisa orgânica, mas de certa forma... É artificial. Só que muita gente, infelizmente, entra nessa. E essa pesquisa do Jonathan Haidt, ela provoca um pouco, ela mostra, um pouco isso. A questão de você sufocar o seu apetite moral para defender a sua ideologia, porque, na verdade, você já formou a maneira dela ver o mundo, dela ver a realidade, de acordo com essa engenharia social e a nova esquerda, assim... O Jonathan Haidt, inclusive, ele mudou o posicionamento dele depois da pesquisa, e aí, assim, com base nessa experiência empírica, hoje você pode falar assim, o cristão pode defender, pode estar na esquerda e direita? Depende. Se você está reprimindo valores para fazer valer uma visão política, você está totalmente equivocado. Dois lados, né? De reprimir valores para os dois lados, né? E aí, Matheus, e aí, assim, a gente, com base nisso, eu não sei, a gente está no Instagram 1 hora só? Eu acho que é. Com base nisso, a gente pode migrar para a discussão da eleição que a gente vai ter daqui 15 dias. Né? A pauta que se aproxima, por que a gente se posiciona de determinada maneira, eu acho que, primeiro, é importante o pessoal, por mais que está toda essa discussão, ninguém defende uma espécie de maniqueísmo, né? O bem contra o mal, né? Porque senão a gente cairia num erro. Você citou o Éric Voegelin, que ele fala do gnosticismo. Você pega um aspecto como o grande mal e põe o contraponto como redentor. Não, a gente crê que redentor é Cristo, né? Então, o socialismo é um problema? Muito. É uma porcaria de sistema para mim. Uma porcaria de sistema. Mas não, assim, não é o mal do mundo que a gente tem que eliminar, né? O mal do mundo é o pecado. É o desdobramento do mal, né, Levi? Ele é um desdobramento do mal. Agora, o nosso ponto, como cristão, é reconhecer essas proximidades, né? O que é melhor para nós como nação, ou se o pessoal falar mal menor, menos mal, né? Eu acho que tem duas propostas e uma é muito melhor do que a outra. Está muito mais próximo do que a outra. Aí, cara, vamos recuar só um pouquinho, para a gente ter mais substância para falar, né? Por exemplo, você vê que durante toda a campanha do primeiro turno, o Lula, ele estava com uma pauta de valores que, na verdade, é o que, de fato, a esquerda crê. Então, ele estava com a questão da pauta do aborto, ele estava, assim, de uma maneira descarada, né, de uma maneira muito clara, Você vê que agora, estava até vendo ontem na casa da minha sogra, uma reportagem do Jornal Nacional, e o Lula, ele teve um encontro com alguns representantes dos evangélicos, em São Paulo. Quem estava lá? O seu amigo Ariovaldo Ramos. Estava lá.
Então, o que acontece? Ele fez uma carta aos evangélicos, que foi, quem ajudou ele foi uma senadora, agora não vou lembrar o nome dela, e da cidade de Maranhão, agora, antes do Maranhão, do Amapá, agora não vou lembrar. Mas ele dirigiu essa carta dizendo, olha, na verdade, nós não somos a favor do aborto, porque nós cremos que a vida foi dada pelo Criador. Então você vê assim, ele já mudou totalmente o discurso. Por quê? Porque ele viu que essa representatividade artificial não foi suficiente para dar vitória no primeiro turno, que era o que ele esperava. E agora ele está vendo, a equipe dele está vendo, que o Bolsonaro está recebendo muito apoio. Porque é aquela coisa, né? Muitas pessoas, vamos pegar o caso de Minas, por exemplo. O Zema foi eleito, primeiro turno, mas o Lula ganhou lá. E, logicamente, até o Bruno Garchagen falou isso, não espere do eleitor brasileiro muita consistência lógica. Então é possível você votar no Zema e votar no Lula. Por quê? Porque a maioria dos eleitores não vão fazer essa análise ideológica. Tem que saber, velho. Muitas pessoas têm que saber em relação a isso. Só que, a partir do momento que você tem um Zema, Minas, é o caso de Minas, apoiando o Bolsonaro, praticamente a probabilidade de mudar, de virar voto do Bolsonaro é muito maior. Então, o que a equipe do Lula falou? Não, vamos abandonar essa representatividade artificial e vamos para uma outra artificial também, mas que atenda os anseios legítimos do povo. Porque o povo é conservador. Então, você já vê que a coisa tá virando. Mas nisso, você já vê que o cara não tem escrúpulo nenhum. Não é porque a população está vendo isso. Entendeu? Lógico, ninguém é santinho. Mas tá. Claro. Você pode ver com todos os defeitos do Bolsonaro, mas ele é fiel. Concorde você ou não, mas ele é fiel. Eu dei uma adiantada até, Matheus, por conta do tempo, por isso que eu até atropelei e falei das duas propostas, mas podia até ter falado que tem gente equiparando. Inclusive cristãos, sim, reformados, que têm uma base teológica boa. Eu entendo quem vota no Lula e que entendo quem vota no Bolsonaro, para mim, eu entendo, né? Tem suas razões. E aí eu vi uma justificativa que deu contra o pessoal do Bolsonaro, foi que o bolsonarismo cooptou os símbolos cristãos. Né? Eu até escrevi isso aí, a gente conversou até já. E aí eu falei, que interessante, realmente cooptou. Se a gente pegar nos últimos 4, 5 anos, tem uma ala da igreja que boa parte dela tem uma teologia muito ruim, faz uma salada, uma confusão, usa versículo fora de contexto para defender o Bolsonaro. É fato, não vamos falar que não acontece. Agora, o engraçado é que ele usou essa justificativa, só que dentro do lulopetismo isso acontece desde o nascimento, porque o PT nasceu dentro da católica no movimento de teologia da libertação. Ou seja, se existe esse problema na ala evangélica há 4, 5 anos, dentro do cristianismo já faz 50 anos que tem. Frei Beto, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Hugo Asman, eu falo porque eu li esse povo aí, né, no meu passado me condena. O mais recente, o Jung Mosung, que é um coreano naturalizado brasileiro, que fez discurso, palestras dentro do PT. Então, assim, os caras deturpam completamente o cristianismo, faz o pobre a pessoa central das escrituras. Acho que vai encerrar a live e a gente continua, Matheusão. Bom, a gente estava falando da questão da cooptação dos símbolos cristãos. Eu falei que é um fenômeno bem mais antigo do PT, né? Então, se é um motivo para repudiar ou para colocar uma equivalência entre o movimento do Bolsonaro e do Lula, esse é um argumento para mim que não cola. Mas se quiser dar sequência aí... Não, é interessante, cara. Tem um livro escrito na década de 50, né, de um estudioso do FBI, que estava falando tanto da teoria como o meio de ação do comunismo, né? E logicamente que ele falou ali do comunismo soviético, que era, porque assim, auge da Guerra Fria, né? Então, foi assim, um estudo muito rico, assim, muito bom. Chama o Comunista Exposto. E até interessante, né, que na verdade o nome desse livro em inglês é The Naked Communist, que é o comunista nu. Acho que aí os caras não...
Exato. E ali ele fala assim, que dos 51 principais alvos, um deles era a penetração, né, a infiltração de quadros do Partido Comunista Russo, da ideologia comunista na religião. Porque é aquilo que eu falei para vocês da escola de Frankfurt. Então, aquela coisa, né, já que a cultura, a chamada moral burguesa, ela amortece a classe trabalhadora, e essa moral burguesa ela é sustentada pela moral judaico-cristã, você tem que quebrar essa moral judaico-cristã, que é, de certa forma, de maneira majoritária, sustentada pela igreja. É que não tem como você entrar numa guerra no Ocidente, isso, né? No Oriente tudo bem, mas no Ocidente, que é majoritariamente cristão, não tem como você fazer uma guerra declarada. Então a inteligência russa falou, nós vamos, na verdade, infiltrar para poder corroê-la por dentro. E aí, cara, interessante, tem um outro livro, chama Desinformação, do Rami Pacheco, ele fala que a KGB, ele fala isso com documento, criou, cara, o Conselho Mundial de Igrejas. Cara, e se você pegar o Conselho Mundial de Igrejas, cara, exatamente, os pastores que saíram dali, todos eles querem configurar o cristianismo a uma cosmovisão materialista, tem jeito. Então, assim, cara, quando a gente enxerga as teorias, e aí quando a gente vê o desdobramento dessas coisas, cara, não faz muito sentido. Não quebra-cabeça, né? Então você já vê, assim, que tudo aquilo que chegou no Brasil, o Nardo-Hoff, todas essas coisas, foi uma coisa articulada desde a KGB. Então já é uma coisa, assim... tanto é que o próprio Hélio Gaspari tem são 4 livros, que ele vai falar sobre a ditadura e sobre esse período. Nos 2 primeiros, ele fala como os partidos cubanos que treinavam guerrilhas no Brasil, eles optavam quadros dentro da Igreja Católica. Entendeu? Então, assim, existe até algumas guerrilhas e alguns grupos que eram de cristãos marxistas. Então, assim... Não, e o Conselho Mundial tem várias. Eu estou vendo um comentário do João, falando da teologia pentecostal. O Ariovaldo Ramos, num livro antigo dele, escrito com o Ricardo Bitum, falando da história da igreja brasileira, ele fala que o Manuel de Mello, da Brasil para Cristo, fazia parte do Conselho Mundial de Igrejas. Exato. Não, você pega... O primeiro pentecostal que fez parte, mas assim, dentre os reformados tinham vários. João Dias do Araújo, tem o hino clássico, estou fazendo se sou cristão. Esse pessoal todo fazia parte. Exato. Então, assim, o movimento da teologia da libertação, de certa forma, deve bastante o Conselho Mundial de Igrejas, né? Cara, até nos próprios Estados Unidos. Se você pega, por exemplo, o Carter, o Jimmy Carter, era batista do Sul. Nada, cara, mas era progressista pra caramba. Democrata, entendeu? E, logicamente, que ali nos Estados Unidos funciona de uma maneira, entre aspas, um pouco diferente, né? Mas a gente pega, assim, esse movimento chamado progressismo cristão no Brasil, quando a gente vai rastrear todo esse movimento, você vai ver, cara, que vai dar lá o Conselho Mundial de Igrejas, e, por sua vez, foi uma criação da KGB. Então, e aí você vê, assim, como o fio ideológico, ele é, cara, extremamente dentro da lógica materialista marxista, ela faz muito sentido, né? Ela é coerente. De certa forma, a gente vê isso nos textos. Sim. Tem uma coisa que a gente até pode falar, Levi, que até o João falou da questão da missão integral, de tanto que a missão integral, na verdade, não é integral. E que a missão integral, na verdade, vai colocar o social acima de tudo. E aí, cara, se a gente for de acordo com a lógica do Poises, que é uma lógica, assim, ela é irrefutável, a questão de quando você pega um aspecto e absolutiza. E aí você vê, cara, que, logicamente, tem toda uma construção histórica, teológica, não dá pra gente falar tudo, mas, assim, quando você pega, por exemplo, o movimento integral, e por conta da sua base materialista, vai falar muito da questão do evangelho social, ela, na verdade, nesse exercício, talvez de maneira, não sei se de maneira inconsciente, mas vou aqui falar de maneira inconsciente, absolutizou, com certeza, a questão do evangelho social
Porque, de maneira inconsciente, repito, você já vê a realidade apenas do ponto de vista material. Então, o pecado Sim. vai ser a função social da igreja. Então, todo o seu reducionismo configurado ao materialismo já vai dar para ele a visão de evangelho, então o evangelho vai ser evangelho social. É lógico que a igreja tem responsabilidade social. Ninguém está falando que é a doutrina social da igreja, ninguém não tem como tirar o cuidado com o pobre que se encontra na Bíblia toda. Exato. Agora, para o pessoal... A questão é a absolutização. Quem faz essa síntese é o Felipe Fontes, né? Ele fala quando a crítica que ele faz à missão integral é essa, né? Que na verdade não é integral, ela faz essa síntese que você está falando. O pessoal lá atrás falava dela incorrer no historicismo. Só que esse historicismo é em função de uma base marxista, materialista também, né? O cara cai nisso, porque todos que eu conheci, eu tive oportunidade de conviver, inclusive, com teólogos renomados como Padilha, que já faleceu, né? Então eu pude conversar com ele alguns dias. E eles não negam que eles são a esquerda na hora de divulgar. Eles falam bem, assim, nas conversas, falava bem do Evo Morales, dos caras, assim, que, pô, os caras são ditadores, aqueles louvando os caras, assim. Eu não coloco em xeque o cristianismo, porque eu vou naquela do Herman Doivres, né? Não é porque o sujeito tem um pensamento apóstata que não significa que ele não tem um coração regenerado. Então eu não entro nesse mérito. Agora, que o pensamento é equivocado e limitado, inclusive, né? Foi aí que eu até me afastei mais da missão integral, embora eu acho que o termo é muito bom, e mesmo redundante, porque a missão ela é integral, não precisava... Mas era um termo bom, muitos se aproximaram porque a expressão, a ideia era boa, o evangelho todo, o homem todo, só que infelizmente os principais teóricos na América Latina e no Brasil incorriam nesse lado aí do social apenas, e você não via, tinha um monte de pauta que faltava, de aspecto que não se mencionava, porque o pessoal acaba levando essa visão, ela acaba predominando mesmo e conduzindo o jeito que eles fazem teologia, as abordagens deles, né? E aí você vê, né, Levi, o que você falou muito bem. Ninguém aqui está questionando a espiritualidade dessas pessoas, nem cabe a nós julgar isso, obviamente, mas a gente está repercutindo no desdobramento teológico. Então você vê assim, igual você falou, né? Você vê igual o Padilha, por exemplo, René Padilha, elogiando o Evo Morales. Você vê o Ariovaldo Ramos, por exemplo, elogiando o Lula, dizendo, não, mas ele... do evangelho. Por quê? Porque o evangelho para esses caras são, resumem pautas sociais. Aquela coisa. Uma coisa, e aí assim, desculpa te cortar, mas um outro ponto. Não, pode falar. A visão social pobre. E o jeito que a esquerda cuida do pobre é o melhor jeito? Tipo, uma das coisas que eu acho que falta muito, e aí não é só entre o pessoal da missão integral, mas até entre neocalvinistas, eu acho que a visão econômica é uma das mais defasadas, cara. Assim, parece que o aspecto econômico precisa ser discutido, porque a impressão que eu tenho é que todos eles caem numa espécie de keynesianismo, concordam com aquela burocratização do Estado, isso aí dificulta-se. Os teóricos já mostraram, você pega... O marxismo ele foi refutado por teóricos, a teoria já foi refutada pela escola austríaca. Os caras já mostraram que não é funcional. Marx nem entendeu a dinâmica do negócio, né? Como muitos esquerdistas acham, né? Que você... tá fatiando o negócio ali, não é uma coisa dinâmica, o cara tem aquela visão do bolo, fatiando, é uma visão muito arcaica, então acho que falta até nisso, pessoal. Oi? Fica a realidade, né? Não, tanto que você pega o discurso dos cristãos que apoiam a pauta do PT, é a favor do pobre, na época o pessoal estudava, se formava, tinha lá o Bolsa Família e etc e tal. Só que, cara, e o que gerou para o país? Você não tinha poder real de compra. Então, isso aí vai gerar uma recessão a pior, poucos anos depois. Então, os argumentos que se usam, que geralmente é esse o mais forte, ele é insustentável também. Sim, com certeza, né? Porque Exatamente, aquela coisa... Cai no paternalismo e a dependência do Estado. Esse é um dos grandes problemas do brasileiro, cara. A gente não tem uma sociedade civil forte como os americanos, por exemplo. A gente fica sempre colocando na mão do Estado para resolver os nossos problemas. E aí tem duas coisas, né, Levi? Tem a questão do clientelismo eleitoral. Então, assim, quanto mais pobres você dando essa esmola,
você logicamente tem um capital eleitoral, tem isso aí também, mas aí eu acho que é uma coisa também interessante para a gente entrar, dentro do conceito de cristianismo, que é o que a gente está falando, né? Mas a questão assim, cara, que infelizmente se perdeu, e essa perda ocasionou nesse reducionismo, nesse empobrecimento de definição de, não só a definição, mas a prática do evangelho, é questão do conceito de ética protestante, né, cara? Porque, cara, se você pega o conceito de ética protestante, tudo que o ser humano faz, ele faz diante de Deus. Tudo que o ser humano faz, ele glorifica a Deus com isso. Em decorrência disso, todo trabalhador é digno de ter salário. Então, aquela coisa, o trabalho, ele dignifica o homem. O ser humano, ele foi criado para trabalhar, e esse trabalho cultua a Deus. E aí, logicamente, com esse trabalho que cultua a Deus, você vai receber por isso, e, obviamente, você vai ter um desenvolvimento. Então, por exemplo, um cristão, ele não defende um modelo econômico e tire o pobre da pobreza e dê a ele condições de se sustentar pela força do seu trabalho, obviamente ele já abandonou as premissas cristãs. Ele já abandonou isso. Porque, cara, o apóstolo Paulo, ele fala pesado sobre isso. Aquele que não trabalha, que não coma. Não coma. Então, assim, se você, cristão, defende um modelo social, de evangelismo, de evangelho social, que perpetua e mantém o pobre na sua pobreza, apenas recebendo esse keynesianismo eclesiástico, cara, você está fora da pauta cristã. Isso não é o que eu estou falando. É engraçado, Matheus, o keynesianismo até os conservadores às vezes defendem. Cai num negócio assim, né? Que acha, é um modelo mais ali no meio. Não é, cara, é uma porcaria também. E eu acho que é por isso que eu falei que é um dos pontos, eu até questionei alguns pessoal que é teólogo, formado em economia, deveria ser mais explorada esse aspecto. Talvez um dos aspectos a ser explorado de uma maneira mais pontual entre o pessoal da cosmovisão cristã. Eu acho que sempre cai em algo parecido com o keynesianismo, fica flertando com esse negócio. A impressão que eu tenho, pelo menos, né, que flerta com isso. Quando não é assim, né? Qual que é o aspecto? Embora seja mordomia, mas será que a gente já não aprendeu com a história que essas intervenções do Estado só dificultam? Que é o livro que eu citei do príncipe lá, do Luiz Felipe Orleans e Bragança, né? O que ele fala? O grande problema é esse. Por que tem oligarquias? Porque você tem grupos fortes que têm um monopólio, porque bancam lá o Estado, favorece os caras, dificultam para o pequeno empresário, para o médio empresário, o cara tem esse monopólio, manda ali, banca o partido ajuda os caras, fica nessa... E ninguém cresce, ninguém consegue se desenvolver, porque a economia tem que ser livre para se desenvolver, né? E nesse ponto, um dos problemas do pessoal que acaba optando por essa visão romantizada do pobre que o pessoal faz é confundir a salvação pela graça com você rejeitar a ideia de mérito. Meu, a meritocracia não é... Em relação à nossa salvação, é óbvio que é graça. Agora, o cara acha que porque com Deus é graça, não existe meritocracia. Não existe essa justiça retributiva que a Bíblia também defende, né? Então, eu acho que é uma confusão que o pessoal faz também. Então, Levi, dentro disso que você falou agora, existe uma ideia, existe uma visão deficitária do conceito de salvação. Porque aquela coisa, a salvação é pela graça, tá? Correto, perfeito, exatamente. É pela graça. Mas eu sempre falo isso. O pessoal pega esse texto de Efésios 2:8 e para no versículo 8. Pela graça, você salva através do homem de voz é dom de Deus. Perfeito. Só que o pessoal não vai até o 10, porque no 10 fala: vocês fostes salvos para a prática das boas obras. Sim. Então, o sintoma, o desdobramento da salvação é a prática das boas obras. Então, obviamente, que as boas obras, ela faz parte do exercício do Cristo. A questão é o seguinte: nós não fazemos obras para sermos salvos, obviamente que não. Mas, se você é salvo, você vai praticar boas obras. E essa Matheus, prática... só complementando aí, boas obras você faz com o seu bolso. Igual o Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, caridade tem que doer no seu bolso. Não é transferir para o Estado, vamos ajudar e transfere, e o cara não põe a mão em nada, nunca, né? Exatamente. Porque aí eu ia falar exatamente isso, da questão das obras. O que são essas obras? Aí a própria Bíblia, né, eu estava lendo Colossenses de hoje, Paulo fala disso, citando o Salmo 104, que ele fala das ações de graças.
Então, essas ações de graças é a ação que é um desdobramento da nossa gratidão pela graça de Deus manifesta em Cristo. Então, a questão é, nós não somos merecedores da graça, mas se nós somos gratos pela graça, isso vai repercutir em boas obras. E essas boas obras não se resumem nesse modelo de ação social que vem de uma ideologia materialista. Porque a gente entra, eu ia até falar isso, falar dessa questão da salvação, que a gente entra num conceito também equivocado do próprio cristianismo. Que é aquela questão assim, de que é aquela coisa, né? Não ser cristão é você fazer boas obras e você ajudar o próximo. Só que você ajudar o próximo é você só dar para ele que comer e que vestir. Como se fosse só isso. Então, logicamente que você vê assim, até na questão econômica que você falou, né? Muito cristão, por exemplo, defendendo o keynesianismo. Mas o que acontece, cara? Por que muito cristão cai nesse erro? Porque falta para o cristão, logicamente, nós nos colocamos como culpados disso, falta para a igreja um ensino de um cristianismo completo. Então, o que eu estou querendo dizer aí? Por exemplo, economia. Você falou de mordomia, né? Do economics. A economia, ok. Uma economia, o ensino de uma economia bíblica, ou seja, um modelo bíblico de economia. A Bíblia fala sobre economia? Lógico que fala. Tá bom. Então, assim, o que é um modelo de sociedade bíblico? O que é um modelo antropológico bíblico? Ou seja, falta tudo isso. Porque o que acontece? Como houve aquela divisão que a gente sempre critica, né? Logicamente bebendo aí de grandes outros autores, mas aquela divisão secular espiritual, infelizmente essa divisão ela se manifesta nessas visões. Então, às vezes o cara fala, não, eu não faço essa divisão, mas na hora de ter a sua visão econômica, ele faz. Por quê? Porque ele vai beber de uma visão que é completamente contrária ao perfil bíblico. Mas ele não faz isso com má intenção. É porque o modelo econômico que ele conhece. Entendeu? Então, assim, falta, logicamente, uma visão de economia, uma visão de trabalho, ou seja, todas essas visões. Então, falta uma integralidade da cosmovisão cristã. Porque à medida que a gente vai recebendo esses ensinos, logicamente, a gente vai ajustando todos esses fatores da nossa vida a um modelo sólido, a um modelo de cristianismo sólido. Agora, obviamente, né, é aquela coisa. Ninguém tem esse conhecimento completo. Agora, à medida que a gente vai alcançando, a gente vai disseminando. É sempre esse movimento, né? Eu citei assim, porque então a gente está aí diante de duas propostas, duas pautas. Uma delas tem cristão optando porque tem esse papo de olhar para o mais pobre, só que o jeito que faz isso, a gente já viu que não funciona, que vai gerar problema a médio e longo prazo. Então, se essa é a base principal, tem outros que levantaram outras bases, né, contra o bolsonarismo, que vou citando pensadores que a gente respeita, né, que sabe que não são cooptados por uma visão marxista, mas que levantaram, por exemplo, o Bolsonaro foi muito mal na questão ambiental. Cara, você olha os números, na época do Lula, você tinha muito mais... Muito pior. Problema de queimada lá, você tinha muito mais do que isso. Então, assim, tem que ter esse olhar também. Ah, não teve investimento na questão científica. E da questão ambiental, tem também, é um assunto em aberto. O pessoal trata como também todo esse terrorismo da agenda ambientalista, o pessoal trata como se fosse uma ciência, o negócio está fechado, tem discussão. Tem um monte de cientista bom demais que questiona. Então, assim, o pessoal às vezes fala, eu entendo, é equivalente porque o pessoal bolsonarista não entende nada da questão ambiental. Não é o pessoal. Tem cientista bom, renomado, que questiona esse ponto. Então, eles falam como se fosse uma coisa fechada, já discutida, encerrada, e não é. E não é. E aí tem outra coisa. Aí, assim, a gente pode concluir até para falar, assim, por que você opta por uma proposta, né, dentro de tudo isso que a gente falou. Mas, assim, só recuando um pouquinho dentro disso, porque você falou que na hora que o pessoal vai comparando, logicamente a gente tem que entender também que existe a narrativa da imprensa. Existe uma narrativa da imprensa muito forte para demonizar o Bolsonaro, porque a gente já sabe o que os caras querem, né? Os caras querem tirar o cara que tirou a verba deles.
Ó, abre o parênteses, né, Matheus? Oi? Abre o parênteses, você falou, o que mais chamaram o cara ao longo dos últimos anos? Uma das expressões foi o fascista. Meu, é um negócio tão bizarro chamar um cara de fascista, tipo, parece que o cara nunca leu o fascismo, as características do fascismo, né? Eu fiz até um vídeo falando que fascista, primeiro, que vai dar arma para a população que ele quer escravizar, tiranizar. Não tem lógico um negócio desse. Pô, o fascismo, o que é? Ele está inventando um fascismo para dificultar a vida dele. O fascismo, ele é a favor do desarmamento, então já não bate. O cara é a favor da intervenção na economia, o Bolsonaro não é. Ele já falou que quanto menor o Estado, melhor para o país desenvolver. Então, assim, os caras falam os negócios e aí cristão vai ouvindo essas narrativas durante tanto tempo e vai comprando aos poucos. Fica o pé atrás. Fala para mim, em 4 anos, qual foi a ameaça à liberdade que ele realmente colocou? Tem alguma ameaça dele? Você conseguiu ver, Matheus? Cara, não teve nenhuma. Não, nenhuma. E além disso, Levi, lembra que a gente estava falando de cristão, que tem a visão social, tal, toda aquela coisa, que às vezes o esquerda vai pegar isso? Cara, tem mais ação social do que você diminuir em um semestre. Não, vamos colocar 8 meses. Você diminuir 4 milhões de desempregados, ou seja, você gerar 4 milhões de novos empregos, cara, isso não for ação social, ou não voou. Matheus, pela primeira vez na história, tem inflação mais baixa que a dos Estados Unidos. Que isso, cara? Não, tem crescimento. Cara, e assim, sem contar que o cara enfrentou pandemia e o cara tá passando aí todo o que o mundo está enfrentando por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Assim, mesmo assim, com o ministro capacitado que ele tem, que é o Guedes, e uma equipe boa, muita gente boa ali, né? Não são todos, mas tem muita gente boa ali, o cara conseguiu trazer números bem melhores. Quer dizer, imagina se tivesse um governo de esquerda na pandemia, já que eles falam tanto, questionam tanto a condução do governo atual na pandemia, teve do nosso lado um monte de governo à esquerda enfrentando a pandemia. Aí o cara esquece de olhar para a Argentina, porcaria que ficou. Não gosta que faz essas comparações, mas é o modelo que ele defende, cara. Se tivesse o PT conduzindo o Brasil na pandemia, você imagina como que a gente não ia estar hoje. Levi, e outra coisa, tem que contar a picaretagem sistêmica da coisa, né? Porque o STF, na época, proibiu o Bolsonaro de intervir nos governos estaduais e no município. E proibiu, atou a mão do cara. Exatamente. Então, assim, já vê, cara, que assim, existe uma picaretagem, né, cara, contra o cara. E lógico que ninguém tá falando que o cara é santo. Essa equiparação entre os dois não é só forçada, ela é desleal. Pode fazer essa equiparação de jeito nenhum, né? E uma outra coisa, Levi, que esse governo ele tem que dar mão, tem que bater palma, é que o Bolsonaro ele só chamou o cara técnico. Ele chama o cara técnico. O Bolsonaro só chamou o cara técnico para compor os ministérios. São técnicos, pessoas da área. Sim. E agora você pega, por exemplo, os 14 anos veio do PT. O cara só chamou os companheiros. Os companheiros. Só foi isso aí. Exato. Foi só isso. Aí você pega, Matheus, o cara arrebentando. A gente tem... Não, pode falar. A gente tem, assim, com base nesses valores uniformes, vê que tem muito mais números do lado do cara, porque o lado dos caras é lá, sufoca tudo e tudo é compaixão ao pobre. E até como conduzir isso faz errado e gera problema e faz com o fim de conseguir ali votos, né? A gente sabe que é isso que acontece, né? O que Judas falou lá quando Maria quebrou o perfume é igualzinho, né? Tipo, poderia dar para os pobres esse dinheiro. Não falou isso porque se preocupava, mas porque era ladrão. É mesmo. Se quer usar um versículo que cabe aqui, eu acho que é esse pro regime que o lulopetismo fez no Brasil. Agora, do outro lado, você tem um cara que chama ladrão de ladrão, combate o crime, não é amigo de criminoso. Você tem o menor índice de crimes, né, de homicídio no Brasil, assim, caiu muito, e isso gente da esquerda reconheceu, como Ciro Gomes já, falou que logo que ele entra, ele já tira os cabeças do crime, separa, corta completamente o diálogo, o homicídio cai. A galerinha mais nova devia pesquisar
os atentados terroristas do PCC lá em 2006, quem que estava no poder quando aconteceu isso? Quem é? Ora, quem será? Então, assim, você tem o homicídio caindo, você tem a economia melhorando com todos os problemas que a gente teve no mundo. Não dá, cara. Eu não consigo achar explicação. E o argumento que usam, a gente sabe que ele não é verdadeiro, né? Pura paixão ideológica. E outra coisa, né, Levi? Você ouviu falar de MST fazendo gracinha? Então, cara, você não tem mais. Cara, é bastante, velho, entendeu? Já era. Entendeu? Agora sim, tem aquela questão também, né? De que o Bolsonaro tirou dinheiro da educação. Eu já vi pastor falando isso. Não, eu vi também. Esse governo, ele não investe na educação, porque ele quer muito dinheiro vai fazer universidade para queimar em maconha. Tem gosta, não é para queimar maconha, mas assim, por exemplo, PACS, e dá bolsa para mestrado e doutorado. Vamos ser sinceros, as pautas de tese de doutorado, dissertação de mestrado e tese de doutorado, cara, é que assim, eu não vou falar aqui por respeito. Não, eu já li muitas delas, a gente podia até o pessoal pesquisar e quiser comentar, porque é bizarro os temas, são bizarros. Exato. Agora, só pra você ter uma ideia, cara, uma vez eu vi me mandaram um vídeo de um cara que estava fazendo doutorado em sociologia. Assim, imagina que porcaria que é. E aí, cara, ele estava falando, olha a tese dele, ele falou que ele queria difundir fóruns de oficina sobre isso, porque um tabu precisava ser quebrado. A cultura da nome pejorativo do órgão sexual feminino. Cara, olha essa questão. E aí, cara, quando a gente vai para a formação e para a ação social, a educação é crucial, cara, o cara ter o seu desenvolvimento humano. É crucial. Claro. Agora, assim, você vê assim, que o Bolsonaro ele se posicionou de maneira convicta contra todas essas pautas morais e quer corroer a educação. Agora, velho, o pessoal tem que colocar isso em pauta. Cara, não é que o Lula ele é favorável. Ele não é somente favorável, ele faz parte da agenda. Ele faz parte da coisa. Entendeu? Então, mas o Bolsonaro fala palavrão. Cara, beleza, ele fala palavrão, mas ele ainda guarda valores morais. Porque outra coisa, né, Levi? Ninguém está aqui querendo, como a gente até falou, né, da separação de igreja e Estado, obviamente que a gente não pode esperar do Bolsonaro um cristão. Não, cara, ele não é um cristão. Você não está escolhendo o pastor da sua igreja, né, meu? Exatamente. Exatamente. A gente tá... Porque assim, o que o cristão tem que pleitear? Obviamente que tudo está na soberania de Deus. Obviamente a nossa esperança não está em homem, está em Cristo. Mas no que depender da gente eleger pessoas que garanta a liberdade para a igreja ser igreja. É isso. E não é porque Cristo vai voltar, que a nossa esperança está nele, que a gente não pode colocar uma proposta que faça a nossa vida ser melhor, né? É isso que o pessoal, vou sair porque importa é que, cara, sua vida não pode ser um pouco melhor, você precisa entregar de bandeja, não indo votar porque foram os votos decisivos, pessoal que não foi votar. Se você prefere lavar as mãos e deixar uma proposta horrível igual essa, né, que só vai fazer o país atrasar. E já tiveram, né, meu? Já tiveram 20 anos, se juntar PSDB, os caras estão aí há muitos anos. Agora o Bolsonaro, o pessoal não consegue engolir mais, né? Esse pessoal que tem nojinho estético não consegue mais 4 anos para a coisa andar, né? E sem contar que em 4 anos teve a pandemia e tem a guerra. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu, embora a nossa fé está em Deus, eu sou otimista se continuar com esse Senado e com esse Congresso mais conservador, que pela primeira vez você vai ter mesmo um pessoal mais à direita. E aí eu acredito muito no que o Luiz Felipe Orleans e Bragança fala. Se você tiver mais 4 anos com esse Congresso e Senado, o Brasil entra no primeiro mundo. Eu não acho que é um negócio porque pela primeira vez você vai abrir a economia, você vai lutar contra aquilo, se passar algumas
pautas, então, do Luiz Felipe, de mexer na Constituição, cara, o Brasil voa, decola, assim, né? Então, se eu posso ter uma vida um pouco melhor, por que eu não vou escolher, eu não vou votar, eu vou me omitir porque, Cristo vai voltar? Meu, isso é como a gente falou no começo, abriu a live, isso é escapismo, isso não é teologia. Você precisa mostrar seu compromisso com os valores aí nas suas ações. Exato, aí você falou muito bem, né, do escapismo. Aí existe uma outra forma de escapismo, né? Uma vez eu vi um pastor, não sei se ele é pastor, mas ele tem bastante seguidores assim, nas redes sociais, né? Ele estava pregando, aí tirou um trecho da pregação dele que falou assim, é uma crítica já bem infundada, porque tem aqueles que estão colocando a esperança em um presidente cujo sobrenome é Messias. Ele bateu no peito e falou, mas o meu Messias é Cristo. E o pessoal está indo atrás desse sobrenome Messias porque está com medo de uma perseguição. Aí ele bateu no peito de novo e gritou no microfone. Mas eu digo para a perseguição, vem em mim perseguição, que eu estou pronto. Cara, em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento da história do cristianismo, você tem a igreja com esse discurso de buscar a perseguição. Pelo contrário, cara. Que nem Orígenes, ele quis, e o martírio, os caras falaram, não, a mãe dele tirou a roupa dele, você não vai. E existia, assim, uma tônica, porque aí o pessoal realmente quis, pessoal ali do 2º, 3º século, quis ir para o martírio, porque, nossa, uma honra morreu por amor a Cristo. Aí os caras falavam, não é assim não, mano. O próprio apóstolo Paulo fala isso, para mim, o me querer Cristo morrer é lucro, mas convém que eu fique para poder... Não, e outra, orar para vocês terem uma vida boa, uma vida... Exato, terem bons governantes. Então o pessoal vai, não, então não vou votar em ninguém, se vier perseguição, vem mesmo, acho até... Eu já vi gente falando isso. Não, é até bom porque vem a perseguição e purifica a igreja. Não, mano. É lógico que a gente não deve ter uma coisa é não temer a perseguição. Nossa esperança claro. Outra coisa é desejar, então você é masoquista, mano. Pelo amor de Deus. Não, para. Você ser tratado. Fazer exorcismo você, cara. Tem jeito. Exatamente, mano. E assim, é o que a gente falou das pautas, né? Eu citei que o pessoal ficou anos chamando o cara de fascista, autoritário, e a gente está vendo o autoritarismo agora, a censura da Jovem Pan, censura de mais de 30 perfis aí nas redes sociais e jornalistas. Cara, é um negócio escancarado a militância. E eu até falei hoje, tipo, é engraçado, os caras fazendo um negócio absurdo. Primeiro libertaram o Lula, que não era nem para ser candidato. Vamos começo de conversa. Nem para candidato era para ele ser. Então já é um absurdo você votar num cara que é criminoso, que não foi absolvido de nenhum dos crimes, né? Ele foi uma jogada lá, uma articulação, não foi absolvido, então já é um absurdo. Aí os caras ainda assim estão calando quem é a direita. A Jovem Pan é pró-governo. Tem vários jornalistas que são, mas é a única que tem o contrapontos. Procura um bolsonarista na Globo, na Folha, você não acha. Então como que o negócio é narrativa. E além de tudo, agora tem a campanha do Bolsonaro, vai ter que dar espaço para resposta, direito de resposta para o Lula. É um negócio tão absurdo, aí eu fico pensando, se numa dessa um exército intervém, aí vão falar, tá vendo? Olha aí como eles são. E estão calados para tudo isso que está acontecendo, meu. Falou, o brasileiro, essa turma aí que defende, tá ficando maluca. E outra coisa, cara, nessa tua lista aí, cara, o Bolsonaro não poder usar como artifício de campanha as imagens do 7 de setembro, não pode usar a mulher dele. Daqui a pouco vai falar, não pode fazer campanha. Então não faz, velho. Bolsonaro, você tem que fazer campanha pro Lula, vai ser agora. Só falta isso. Cara, meu sogro, ele odeia os dois. Ele vota em política, ele vota em branco, perdão, há mais de 30 anos. E fala, o Lula é ladrão, mas o Bolsonaro é de careta, e ele mesmo falou assim, cara, a coisa tá muito desigual pro Lula. Agora já tá de sacanagem. Então você vê ele. Muita gente tá percebendo, né, Matheus? Pelo menos. Assim, tem gente. Tem gente dando depoimento, até pessoal que é mais à esquerda, que está reconhecendo essa censura, assim, cara, é um negócio muito partidário, cara, é absurdo. É absurdo. E aí, cara, o Bruno Garchaden é um cara assim, quem persegue ele? Eu acho ele um cara muito centrado, assim, muito equilibrado.
Ele falou assim, ó, essas pinturas que o TSE está fazendo, ele está dando tiro no pé. Então, o que acontece? Existe a possibilidade de muita gente contra, não vota nenhum nem no outro, mas como já está havendo um site, assim, um trailer, uma futura ditadura mais rígida, vai falar, não, eu estou no Bolsonaro, não porque eu mas eu vou votar contra o Lula, porque se o Lula, se é candidato, já está assim, imagina não entrar. Exatamente. Matheus, por mais que teve a narrativa 4 anos do cara, estão vendo agora quem é a bigorna da realidade lá, né, que o pessoal fala. Estão vendo agora o que está acontecendo, aí faz a comparação do que aconteceu na Nicarágua, o fechamento da CNN. Então, é óbvio, eu acho que não chega talvez naquele nível. Sim. Mas assim, se já está tendo censura, por que você vai flertar? Embora ainda não, eu creio que não é de imediato. Mas se a gente dá corda, vai chegar. Se a gente der corda, vai chegar. Exato. Então, assim, é o que você falou, é um tiro no pé porque as pessoas, muitas estão despertando, já tem pesquisas aí falando, apontando que teve uma virada, né? Então, é tiro no pé mesmo que os caras estão fazendo. Exato. Mas é isso aí, né, Levi? É isso aí, né, galera? Aquela coisa, tem muita coisa a se falar aqui, né? Não, eu ia até falar assim, para a gente fazer uma live futura, assim, pensando no pior cenário. Sim. Eu acho que tem alguns assuntos que os cristãos não entendem, tem alguns assuntos que eu acho que a gente permitiu que a esquerda mudasse, que a esquerda colocasse aquele romantismo, então assuntos como guerra, a gente sempre tem aquela visão de amor, sentimentalismo, e tem algumas coisas que a gente tinha que entender melhor como cristãos, né? Que existem guerras justas, como Agostinho, Lewis ensina, que o cristianismo não é sinônimo de pacifismo, o pessoal acha que ser cristão é ser pacifista, né? Ou cair naquele discurso pacifista. Não é bem assim. Não é bem, aliás, tem um artigo maravilhoso do Lewis, Porque Não Sou Pacifista, né? Porque ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, vale a pena. Vale uma live, eu acho, isso aí. O Gilvan colocou coisa interessante. A culpa disso foi da própria direita, é verdade. A direita isso é verdade. Uma direita unida, não é uma direita unida, né? É uma direita com muitos jogos de vaidade. E é uma direita que ela é muito mais liberal com a política americana do que conservadora. Isso é verdade. E é que você falou, tem uma vaidade lá dentro, todo mundo quer ser a voz, e acaba uma babaquice. Tomara, eu acho que estão aprendendo a talvez se aproximarem agora, porque o risco, eu acho que ninguém imaginou, por mais que sabe que o STF foi composto a maioria pelo pessoal do PT, mas a gente acreditava muito que o cara talvez não ia ter chance, banalizou, né, que os caras podem fazer, porque realmente eu não vejo esse tanto de eleitor. Eu não consigo ver esse tanto de eleitor que o Lula tem, não consigo ver. Na realidade aí eu achava um petista depois de 30 pessoas que eram favoráveis ao atual governo. Mas a gente talvez banalizou achando que o Bolsonaro não ia ganhar e estão vendo o risco agora, ameaça, então talvez por isso estão se aproximando de novo, né? É que assim, Levi, eu também tinha essa percepção, mas a gente não vê por conta do nosso ciclo social, né? Então, assim, a gente está em São Paulo, nos nossos contatos. Ô, Matheus, tem muito amigo esquerdo na rede social, você esquece do meu passado me condena. Não, você era do partidão, né? E mesmo assim eu vejo muito mais. Mas você falou, no dia a dia, é por causa do contexto São Paulo e tal. Por exemplo, você vai não precisa nem São Bernardo do Campo, que é assim, polo do PT, mas você vai, por exemplo, na USP, você vai em serviços públicos, e lá é tudo, cara. E nem eu pego o filtro com o Michael, estava em missão lá em Alagoas, e ele falou que eles faziam muito na parte rural, né? Então a parte rural da parte urbana demorava 40 minutos. O pessoal lá todo chama o Lula de pai Lula. Cara, meu pai em Miguelópolis, cara, o que tem de lulista é uma coisa absurda. E aí meu pai ali estava falando com alguns, falou, não, cara, mas ninguém, na época do Lula, a gente tinha Bolsa Família e a gente tinha arroz e feijão na nossa casa. Mas você tinha arroz e feijão, mas vocês tinham mais inflação, então não interessa, o negócio é que tinha arroz e feijão. Então é aquele clientelismo eleitoreiro que a gente falou, né?
Só que assim, É cara, isso aí. Com esse pessoal é um trabalho mais devagar, né? É cosmovisão mesmo, né, cara? não, é porque se a gente for ver, Levi, tudo é cosmovisão, tudo. Sim. Porque o cristianismo, né, fala da visão de quem Deus é, de quem o ser humano de como ele deve viver. Então, é tudo, né? É aquela coisa assim, se você tem uma visão equivocada de Deus, de Cristo, você tem uma visão equivocada de todo o resto. Infelizmente, é Mateus, aí exatamente não, isso. vamos dizer, não é só uma culpa da direita, da pessoal conservador, da igreja também, porque quem está na favela e próximo desse pessoal, a maioria da parte da igreja é a igreja pentecostal. E às vezes ela não tem a ferramenta, por exemplo, que tem um reformado neocalvinista. Então, às vezes falta essa unidade, essa aproximação para dar uma ferramenta, para não ficar só na questão, às vezes, que fica mais mística, né, quase esotérica. Então, a culpa também é da igreja, né, que se ela tivesse mais unidade, e o pessoal ia ter um pouco mais de bagagem e ia ter esse contato. Porque, querendo ou não, os caras têm um contato, né? Eles estão lá. Eu nem falo que a culpa também é da igreja. A culpa é da igreja. Porque Paulo fala que ela é coluna e baluarte da verdade. Exatamente. Mas você tocou num ponto crucial aí, a questão da unidade. Da unidade. Então, por exemplo, eu fui muito criticado, eu também, de ser muito intelectual. Até hoje eu recebo essa crítica. Ah, não, vocês são muito intelectual. Pô, cara, mas você vai pautar sua crítica no que, cidadão? Cara, você tem que ter uma base teórica, obviamente. E você vê, assim, que essa demonização de uma intelectualidade bíblica, você vê que ela já está gerando tudo isso que a gente está conversando desde o começo. Né? Então, é complicado, só que, assim, é isso que você falou. É a unidade dos dois lados, né? Logicamente, essa intelectualidade, que você falou bastante, né? É a questão mística, bom do termo, ou seja, a intelectualidade é uma revelação de Deus, obviamente ela vem de Deus para a gente, óbvio, mas aí também tem outro lado, que é o que a gente estava falando aqui, né? Ah, não, o cristianismo, ele é, na verdade, espiritual. Eles estão sendo muito intelectual. Como se a intelectualidade não fosse algo espiritual. Porque é o seguinte, filho, se você não preconiza uma intelectualidade bíblica, vai vir uma outra intelectualidade. E aí é que complica. Porque vazio não fica. Se você cria um vácuo, outra coisa vai preencher. Isso, exatamente. Cuidou demais com o Google, é isso mesmo. Mas é isso aí, Mateusão. A gente podia dar uma encerrada. Sim. Eu creio que a gente poderia pensar em fazer, não sei se vai dar tempo até a eleição, porque num quadro, dependendo do quadro, a gente pode pensar algumas coisas da igreja, posicionamento da igreja, e alguns desdobramentos disso, né? Porque eu creio que a esquerda nem propõe só uma perseguição à igreja, é geral, é qualquer um que não se alinhe. Então, nesse ponto, talvez a igreja não é só uma posição o lado da defesa, sabe? Da proteção, de se posicionar, como Bonhoeffer fez em relação ao nazismo. Então, acho que é um assunto que cabe, né? Porque na cabeça de todo mundo, vamos morrer pela fé e se entregar, mas e esse lado de você proteger os outros, você se colocar como instrumento de Deus para frear a maldade, o avanço da maldade, da tirania? Como é que a gente faz isso, né? Então, eu acho que é um assunto que a igreja tem que trabalhar bem também, né, cara? Tinha que articular melhor. Isso entra, né, Levi, no próprio consolo de Deus. Porque o consolo não é só passar a mão na cabeça, mas é fortalecer a igreja. E é o que as cartas de Paulo, né, falam de uma maneira muito clara. Então, aquela coisa, e assim, é dentro disso que você falou. O consolo no fortalecimento, mas é o fortalecimento no sentido de vamos para a briga. Vamos para a briga, obviamente, que é a questão da guerra justa. Vamos resgatar a ordem dos templários. Agora nova fase, né? Nova fase versus como... É isso aí, pessoal. Ô, Mateusão, obrigado, hein? Disponibilizar o seu tempo aí, foi muito bom. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí até agora. A gente acabou outra live, começamos mais uma e já estamos quase encerrando essa também. Mas que você tenha, Deus te dê graça aí.
E você que já entendeu o risco que a gente está vivendo, tenta persuadir essa turma aí de isentão aí que está querendo fazer essa falsa equivalência aí, achando que é tudo igual. Não é. A gente tem uma ameaça muito maior de um lado e do outro que tanto falaram, a gente não conseguiu ver nada nesses 4 anos, né? Dessa ameaça que tanto falaram, né? Exato. Boa noite aí, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Foi muito bom estar com vocês. Abração.